Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Você consegue imaginar um homem se defendendo da esposa, do amante e da namorada dela ao mesmo tempo? Foi um horror. No começo o casamento parecia perfeito, até que minha esposa começou a abusar da minha gentileza, começou a me humilhar e gritar comigo, parou de me perceber como um homem. Eu a coloquei no lugar dela. Por volta das 5h30 da tarde de domingo, Beverly entrou pela porta da frente, casualmente colocando sua bolsa e chaves na poltrona, antes de seguir pelo corredor até o quarto principal. Se ela notou ou não que eu estava sentado na sala era incerto, mas dificilmente importava. Eu tinha me tornado praticamente invisível para ela nos últimos anos. Aproximando-me de seus pertences, peguei seu chaveiro e procedi para remover as chaves reservas que ela tinha do meu Toyota. Abrindo sua bolsa, extraí seu celular e carteira, tirando todo o dinheiro e cartões de crédito antes de guardar o saque no meu bolso. Como medida extra, peguei sua carteira de motorista também, então voltei para meu assento na sala. 15 minutos depois, Dev reapareceu, elegantemente vestida. Ao me ver enquanto ela pendurava a bolsa no ombro e pegava as chaves, ela comentou: "Estou saindo com as meninas do trabalho, não me espere acordada." "Não. Você não vai sair com as meninas do trabalho", eu retruquei. "Jack, você já deveria ter percebido que não dita minhas ações. Eu farei o que eu quiser. Eu nunca disse que você não poderia sair com as meninas do trabalho. O que eu quis dizer foi, você não vai sair com eles. Você vai conhecer seu namorado, então pare de mentir para mim." Beverly fez uma breve pausa antes de entrar confiantemente na sala, posicionando-se diretamente na minha frente para entregar seu ultimato. "Certo, Jack, ouça. Eu teria preferido uma abordagem diferente, mas não vamos enrolar. Você tem duas escolhas. Ou salva o que sobrou do nosso casamento entrando na linha, ou se prepara para um divórcio onde eu levo tudo. Então, qual é a sua decisão?" Acho que vou com porta número 3, respondi, abrindo um sorriso. Não seja infantil. Não há porta número 3. É simples. Ou aceite que eu tenho um novo amante, um homem de verdade, por uma vez, ou prepare-se para as consequências. E acredite em mim, elas não serão agradáveis. Aproximei-me de Bev, agarrando-a pelos ombros e empurrando-a contra a parede. Gentilmente, deslizei suas alianças de noivado e casamento de sua mão esquerda. Com meu rosto a centímetros do dela e um olhar de aço, murmurei: "Ah, de fato há uma porta número 3. É bem ali, minha porta da frente. Quando você passar por ela, será pela última vez. Você vai embora apenas com as roupas do corpo, para nunca mais voltar. Nada mais do meu dinheiro. Você vai perder seu marido, filha, casa, finanças, carro e emprego eventualmente. Você está vivendo em um mundo de sonhos, Jack", ela murmurou nervosamente. "Meu advogado vai desmantelar você. Amanhã, os papéis do divórcio serão entregues em seu local de trabalho. Se você encostar um dedo em mim, vai se arrepender ainda mais." Eu a puxei para longe da parede, guiando-a cambaleante em direção à porta da frente, seus saltos tropeçando. Ela gritou incompreensivelmente enquanto eu a empurrava para fora. Dev lutou para recuperar a compostura, completamente desconcertada. Durante todo o nosso casamento, eu nunca levantei a mão para ela, deixando-a insegura sobre como responder. Quando ela começou a se impor no jardim da frente, fechei a porta, prendendo as novas fechaduras. Enquanto Bev ia embora, fiz a primeira de 2 ligações telefônicas. Liguei para minha filha de 19 anos que estava na faculdade. "Querida, é o papai. As coisas chegaram a um ponto crítico com sua mãe. Parece que ela vai se mudar com o namorado, e eu queria que você ouvisse isso de mim primeiro." Gravei nossa última conversa, junto com inúmeras discussões antes.
Você é bem-vinda para ouvi-los, para que você saiba a verdade quando ela inevitavelmente distorcer as coisas e me culpar. E ela vai. Querida, a verdade é que sua mãe tem sido infiel. Não sei quantas vezes ela esteve com outros homens, mas desta vez ela está disposta a abandonar nossa família por um deles. Como explicarei a vocês em breve, isso provavelmente significa que ele é um indivíduo bem perigoso, então, por favor, sejam cautelosos em suas interações com ela. Também perguntei a Patty se ela poderia vir para casa no fim de semana para que pudéssemos conversar e ela poderia ouvir as gravações se quisesse. Patty concordou em dirigir para casa na sexta-feira à tarde. Minha próxima ligação foi para Marta, nossa vizinha no fim do quarteirão. Marta, uma viúva de guerra na casa dos 30 e poucos anos. Marta, é Jack. Se a oferta ainda estiver de pé, eu gostaria de aceitar. Você poderia vir em cerca de 1 hora? Eu não gosto de relatos longos de casamentos problemáticos, então vou ser breve. Bev e eu nos conhecemos e nos casamos quando tínhamos 20 e poucos anos, e tivemos uma filha, Patty. Tudo estava bem no começo, mas o entusiasmo de Bev pareceu desaparecer bem rápido. Com o tempo, ela se tornou crítica e exigente, transformando-se em uma figura reclamadora, manipuladora e autoritária. Apesar dos meus esforços para melhorar a situação e manter a paz, ela só parecia piorar. Olhando para trás, percebo que, ao tentar constantemente apaziguar Bev, provavelmente contribuí para minha própria infelicidade. Agora, gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente e assumido o controle dela e da situação desde o início. Então, aqui estamos, na casa dos 40 e poucos anos, e as coisas tinham descarrilado completamente. Quando comecei a suspeitar de Bev e fiz algumas pesquisas, rapidamente descobri o namorado dela, e as descobertas foram chocantes. Ela tinha se envolvido com um ex-presidiário musculoso conhecido por sua violência contra mulheres. Duvido que Bev soubesse inicialmente, mas seu amante já estava envolvido com pelo menos 2 outras mulheres quando ela entrou em cena. O nome dele é Sylvester, estranhamente, mas todos o chamam de SLY. Descobrir sobre ele me deixou perplexo, mas, estranhamente, fez sentido. Quando percebi que o casamento realmente tinha acabado, o alívio tomou conta de mim e comecei a planejar. Ouvi histórias de maridos traídos que levaram metade do dinheiro, mas não eu. Peguei cada centavo que estava ao meu alcance, incluindo qualquer dinheiro que conseguisse encontrar em casa. Naturalmente, troquei as fechaduras e inventei maneiras de irritar Bev o máximo possível em pouco tempo. Veja bem, meu casamento me ensinou muito sobre suas reações, e eu pretendia explorar seu temperamento. Ela era perigosa em muitos aspectos, mas dessa vez ela representaria um perigo para si mesma também. Meus preparativos começaram, na verdade, muito antes de eu descobrir o amante dela e o eventual término. Por alguns anos, eu vinha gravando secretamente nossas discussões. Ela acreditava que o dispositivo que eu sempre carregava era apenas um MP3 player comum, mas, na realidade, eu estava construindo uma coleção de evidências do comportamento dela. Eu entendi que meus relatos não seriam acreditados sem provas, pois ela só me maltratava quando estávamos sozinhos. Na frente dos outros, incluindo nossa filha, ela era perfeitamente agradável. Eu tinha como objetivo expor suas ações a todos, incluindo nossos amigos e familiares. Na segunda-feira após nosso confronto no domingo, organizei uma reunião na sala de descanso da empresa. Pendurado acima de nós, havia uma faixa considerável proclamando, celebrando a liberdade. Eu tinha preparado bolo e sorvete e ansiosamente esperava a chegada do servidor de processo. Felizmente, o destino me favoreceu, e aconteceu de ser uma jovem mulher gordinha encarregada de entregar os papéis do divórcio. Várias fotos foram tiradas enquanto meus colegas e eu marcávamos o recebimento dos papéis do divórcio. Eu posei para uma foto enquanto aceitava os papéis e dava um beijo na bochecha do garçom. Ela usou um chapéu de festa durante o momento. Outra foto me capturou alimentando-a com bolo, nós dois sorrindo. Depois que as festividades terminaram, encaminhei as fotos para Bev. Junto com as da celebração, incluí um casal com Marta, minha vizinha, deitadas na cama com sorrisos nos rostos e os lençóis puxados até o pescoço.
Eu esperava que Bev observasse as alianças de casamento de Marta em sua mão esquerda enquanto ela descansava em meu peito. Em 1 hora, recebi um telefonema irado. Você, pessoa desprezível. Meu advogado vai acabar com você com essas fotos. Você é incrivelmente tolo. Duvido, essas fotos não mostram nada inapropriado ou ilegal. Nenhuma nudez. Apenas uma brincadeira inofensiva entre vizinhos. São só fotos de brincadeira, só isso. Vamos ver sobre isso. Jack, vou passar na casa hoje à noite para pegar alguns dos meus pertences. Seria preferível que você não estivesse por perto. Se eu não estiver, você não vai entrar. Troquei todas as fechaduras. Se precisar de alguma coisa, é melhor chegar antes das 6h45. Marta e eu temos planos para as 7 horas e não vou me atrasar. A noite passada foi incrível e esta noite promete mais emoção. Então encerrei a ligação e ignorei suas tentativas subsequentes. Embora eu não tenha atendido todas as ligações dela depois disso, eu ouvi suas mensagens de voz, diferente de outros caras em situações semelhantes. Havia uma chance de Bev dizer algo revelador ou inadvertidamente revelar um segredo em suas mensagens raivosas, e de fato, ela escorregou várias vezes nas semanas seguintes. Naquela tarde, por volta das 4h30, dirigi até o estacionamento perto do local de trabalho de Bev, com o objetivo de chegar antes que as pessoas começassem a ir para casa. Eu me certifiquei de que não havia vigilância na área, pois o que eu precisava fazer não levaria mais do que 1 minuto. Estacionando ao lado do carro de Bev, eu rapidamente o circulei, cortando as hastes das válvulas de todos os pneus dela com um alicate. Ela definitivamente ficaria furiosa e não teria tempo de consertar antes de chegar em casa às 6h45. No entanto, ela chegou por volta das 6h35, aparentemente tendo pegado uma carona, indicando sua urgência em voltar para casa. Eu tinha notado recibos de roupas que ela não tinha trazido para casa, sugerindo que ela as guardava em outro lugar, provavelmente na casa do amante. Ela deve estar procurando por algo mais. Saindo pela porta dos fundos, corri para a casa de Marta, deixando Bev batendo na porta da frente e gritando. Ao retornar naquela noite, encontrei a janela da porta da frente quebrada, com manchas de sangue ao redor. Depois de rever as imagens de vigilância da varanda da frente, contatei imediatamente a polícia. O vídeo mostrava Bev usando uma chave de roda, possivelmente emprestada do carro de sua amiga, para quebrar a janela. Suas ameaças de matar eram claramente audíveis enquanto ela quebrava o vidro e colocava a mão lá dentro. Infelizmente para ela, a fechadura que eu tinha instalado exigia uma chave de cada lado, então quando ela retirou o braço, ela acabou cortando bem feio, levando a mais gritos e ameaças. Eu prontamente informei a polícia e fui orientado por um dos policiais sobre como pedir proteção. Na manhã seguinte, Bev recebeu papéis proibindo-a de se aproximar a menos de 500 pés de mim ou de nossa residência. Dizer que ela estava com raiva seria um eufemismo. O que diabos você pensa que está fazendo, seu babaca? Começou seu próximo telefonema furioso, durante o qual ela continuou a me ameaçar. Sem que ela soubesse, gravei a conversa inteira. Várias horas depois, quando ela recuperou um pouco a compostura, ela ligou novamente. Dessa vez, ela mencionou ter mandado sua amiga Lindsay mais tarde naquela noite para pegar alguns pertences. O que ela poderia estar com tanta pressa para recuperar? Eu ponderei. Apesar da minha curiosidade, consenti em encontrar Lindsay às 5h30 daquela terça-feira à noite. Eu até saí do trabalho um pouco mais cedo para arrumar uma câmera de vídeo no meu quarto, conectada a um monitor no cômodo adjacente. Lindsay chegou pontualmente, e nossa interação foi notavelmente agradável. Eu me acomodei na cama enquanto ela colocava algumas roupas em 2 sacos de lixo plásticos pretos. Percebendo seu olhar nervoso, ela então pediu água da cozinha. Com um sorriso, fui até lá. Ao olhar para o monitor, vi Lindsay tirando uma caixa de sapatos do armário e colocando-a em uma das bolsas. Quando voltei, ela mencionou casualmente que tínhamos o suficiente, sugerindo que cada um pegasse uma bolsa. Essa parece mais pesada, Lindsay. Deixe-me pegar, ofereci. Não, estamos bem, pegue a outra, ok? Ela insistiu. Com a suspeita aumentando,
Perguntei. Algo que eu deva saber sobre isso, Lindsay? Ela se contorceu enquanto puxava sua bolsa em direção à porta. Segurando seu pulso, abri a bolsa. Só roupas e coisas para Bev, ela deixou escapar ansiosamente. Você é uma péssima mentirosa, Lynn. Importa-se de explicar isso? Peguei a caixa de sapatos e encontrei maços de notas de $50 e $100 parecendo usadas dentro. Lindsay, você está tentando tirar de mim. Levantei-me, agarrando seu braço e guiando-a em direção à porta e pelo corredor. Jack, esse é o dinheiro de Bev. Ela me deu a tarefa de recuperá-lo. Não estou roubando nada. No entanto, você entrou na minha casa para pegar roupas, mas eu o encontro saindo com uma caixa de dinheiro. Isso é roubo no meu livro. O nome de Beverly não estava naquela caixa. Você é uma ladra, Lindsay. Estou ligando para a polícia agora mesmo. Não, Jack, por favor, não faça isso. Não posso ir para a cadeia. Tenho filhos e um marido, pelo amor de Deus. Sentei Lindsay no sofá, confrontando-a diretamente. Lindsay, você não é mais bem-vinda aqui. Pensei que fossemos amigos, mas agora vejo você como você é, um ladrão. Ela implorou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se quiser fazer as pazes, você tem uma chance. Saia desta casa e confesse a Bev que eu peguei você roubando. Então me mantenha informado de tudo que você ouvir ou ver, especialmente sobre nosso divórcio ou o envolvimento dela com SLY. Não a deixe saber sobre nosso acordo. Bev está cometendo um erro grave estando com ele, e ao cooperar comigo, você a ajudará a se libertar. E Lindsay, eu tenho todo o incidente registrado. Posso chamar as autoridades a qualquer momento. Lindsay relutantemente concordou em agir como minha informante. Depois que ela saiu, peguei a caixa de dinheiro e fui para a casa de Martha ali perto. Ela concordou em ficar com ela até que eu pudesse escondê-la com segurança, fora do alcance de Bev. Eu tinha uma boa ideia de onde o dinheiro tinha vindo. A tia de Bev, Mabel, era famosa por ser econômica, e quando ela faleceu alguns meses antes, Bev havia herdado tudo. Tudo o que foi mencionado no testamento era uma cabana no campo. Nada sobre dinheiro. Parece que Bev tropeçou no estoque de dinheiro da tia ao inspecionar a cabana após a leitura do testamento. Quando minha esposa, num acesso de raiva, me ligou, fiz questão de gravar a conversa, escolhendo minhas palavras com cuidado. Esse dinheiro é meu por direito, Jack. Eu o exijo. Bev, não tenho ideia do que você está falando. Peguei Lindsay bisbilhotando minha mesa de cabeceira, mas não há dinheiro faltando. Não se faça de boba. O dinheiro na caixa de sapatos é meu, da herança da tia Mabel. Bem, se Lindsay encontrou algum dinheiro, ela deve ter levado com ela. Eu certamente não tenho. E se você tinha dinheiro não declarado, é uma questão de imposto. Eu assinei nossas declarações, lembra? Ligue para a polícia se quiser, mas esteja preparado para lidar com o IRS se esse dinheiro aparecer magicamente. Ela desligou frustrada. A retaliação parecia inevitável. Eu estava ciente disso. Eu tinha pressionado Bev longe demais para que não houvesse consequências. Com a ordem de restrição impedindo-a de ficar perto da casa, suspeitei que ela poderia mirar no meu carro em retaliação por sabotar o dela. Assim, instalei uma câmera no painel, mas queria mais do que isso. Queria evidências claras se ela decidisse agir. Então, quando estacionei na garagem na quarta-feira de manhã, discretamente posicionei uma câmera adicional do lado de fora do carro para melhor cobertura. Esta câmera transmitiu vídeo ao vivo para meu laptop no trabalho. Cerca de 1 hora antes do almoço, observei no meu laptop enquanto Bev estacionava atrás do meu carro, saía do veículo dela e começava a atacar o meu com um martelo. Ela quebrou todas as janelas e amassou todos os painéis, incluindo um momento doloroso capturado pela câmera em que ela quebrou o para-brisa enquanto gritava ameaças. Eu prontamente disquei 911, garantindo que um carro de polícia estava esperando enquanto Bev saía da garagem. Mostrando a eles as evidências registradas e os danos ao meu Toyota, eles apreenderam na hora. A gravidade do dano justificava uma acusação de crime grave, com resistência à prisão como uma infração adicional.
Enquanto a escoltavam para longe, ela olhou para mim com uma expressão suplicante, mas eu permaneci impassível. O advogado de Bev entrou em contato comigo na quarta-feira, me informando sobre uma audiência agendada perante um magistrado sobre o acesso aos fundos que eu havia sacado de nossas contas compartilhadas. A audiência foi marcada para quinta-feira às 10 horas. Cheguei ao pequeno tribunal às 9h50, pensando se Bev havia pago fiança. Ela entrou prontamente no horário marcado, acompanhada de seu advogado, com uma expressão presunçosa. O advogado que representava Bev falou com o juiz, afirmando: "Meritíssimo, minha cliente teve o acesso negado à conta bancária que ela tinha em conjunto com o marido. Ele esgotou ilegalmente todos os fundos subsequentes ao início do processo de divórcio. Solicitamos uma divisão 50-50 do tribunal neste momento." O juiz se virou para mim, perguntando: "Sr. Reynolds, você tem alguma observação?" "Sim, meritíssimo, minha esposa infiel tem escondido fundos substanciais de nossas contas compartilhadas por meses. Os fundos que retirei foram uma compensação justa, dadas as minhas responsabilidades com pagamentos de hipoteca e serviços públicos. Ela abandonou nosso casamento para coabitar com o homem com quem está tendo um caso." Bev se levantou. "Isso não é verdade. Ele drenou todas as nossas economias e contas correntes. Ele me deixou sem nada. Estou completamente destituída." O advogado de Bev gentilmente a guiou de volta ao seu assento e eles conferiram brevemente enquanto eu entregava a papelada ao juiz. "Meritíssimo, esses documentos contêm registros bancários do ano passado. Você notará que os valores até alguns meses atrás consistem nos contra-cheques de Bev destacados em amarelo, junto com bônus periódicos destacados em laranja. No entanto, aproximadamente 6 meses atrás, seus contra-cheques deixaram de ser depositados em nossa conta conjunta e seus bônus também cessaram. Tenho uma gravação da minha conversa com o escritório de pessoal dela, confirmando que seu depósito direto foi alterado naquela época. A quantia total desviada de nossa conta conjunta chega a milhares de dólares, meritíssimo. É evidente que minha esposa infiel tem fundos significativos, todos os quais foram tirados de nosso casamento." O juiz examinou os extratos bancários antes de olhar por cima dos óculos para Beverly. "Senhora Reynolds, você tem alguma resposta para essas alegações?" O advogado de Bev se levantou lentamente e se dirigiu ao tribunal. "Meritíssimo, o fato de que minha cliente pode possuir alguns fundos pessoais não absolve o Sr. Reynolds de sua obrigação de fornecer a ela o que lhe é devido." "Bem, conselheira, não gosto de ser enganada. A senhora Reynolds alegou que não tinha um tostão, o que achei duvidoso quando ela chegou aqui acompanhada de um advogado caro como você. Agora descobrimos que ela é financeiramente estável com fundos que deveriam ser considerados bens conjugais, e ela tentou enganar tanto o cônjuge quanto o tribunal sobre isso. Como o Sr. Reynolds está cobrindo as despesas com seus próprios recursos, não vejo motivos para alterar os arranjos financeiros neste momento. Os bens serão avaliados e divididos como parte do acordo final do divórcio." Caso encerrado. Bev me interceptou no corredor quando eu estava saindo. Comecei a gravar enquanto ela falava. "Vou te pegar, sua pessoa desprezível. Vou te derrubar. Bev, você não tem permissão para ficar a menos de 500 pés de mim. Se você não se mover, eu vou contatar as autoridades. E, a propósito, como foi seu tempo na prisão? Você está preparada para passar ainda mais tempo lá? Você está enfrentando uma acusação de crime." Eu podia sentir o desejo dela de me bater, mas continuei pelo corredor em direção à porta. Enquanto ela permanecia parada ali, seu punho cerrado e seu rosto contorcido de raiva, vermelho. Naquela noite, visitei um bar próximo, desviando do meu lugar habitual, pois foi onde eu tinha encontrado um indivíduo intrigante um mês antes. A intriga surgiu da posse de um carro em ruínas. Felizmente, Zack estava presente, ocupando seu banquinho de bar de costume. "Ei, lembra de mim?" "Qual é seu nome mesmo?" perguntei. "Não importa, Zack. A propósito, você ainda tem aquele carro velho?" "Oh, meu Deus, sim, eu desprezo aquela coisa. Minha esposa pegou o decente quando foi embora com aquele cara de terno. Agora o AC está acabado. E eu estou suando nesse calor,
ninguém quer comprá-lo, e é meu único meio de transporte. Ela drenou nossas finanças e meu crédito está acabado, Zack lamentou. Seu seguro está em dia? Se sim, eu posso ter uma solução para ajudar você a se livrar dele e adquirir algo melhor, eu propus. Estou todo ouvidos, amigo, Zack respondeu ansiosamente. Imagine isso. Você está dirigindo pela 38th Street quando um gato cinza dispara na sua frente. Instintivamente, você pisa no freio. Então uma mulher que vinha logo atrás de você bate na traseira do seu carro decrépito. Qualquer coisa acima de 15 milhas por hora, e é perda total. Se você estiver devidamente apoiado no encosto de cabeça com o cinto de segurança, você escaparia ileso fisicamente. O seguro cobriria sua perda, permitindo que você fizesse um upgrade para um veículo com ar-condicionado funcionando, expliquei. Sim, mas e se o outro motorista se machucar? Eu não poderia fazer isso com uma pessoa desavisada, Zack rebateu. Então, posso garantir que se você seguir minhas instruções, você pegará sua esposa em flagrante traindo. Ela estará sozinha no carro. O que você acha disso? Uau, isso parece perfeito. Não suporto trapaceiros e esse carro velho precisa ir embora de qualquer jeito. Estacione na esquina da 38th com Alessia até às 17 horas amanhã. Quando você vir um Miata azul saindo do estacionamento, posicione-se na frente dele. Ele tende a andar muito próximo, então dirija um quarteirão até que ele esteja bem atrás de você. Então, finja que vê um gato atravessando a rua, pise no freio com força. Fique no carro, ligue para o 911 e diga que você pode ter um whiplash. E lembre-se, nós nunca nos conhecemos. Eu não voltarei aqui, e nós somos estranhos. Você é implacável. Não tão implacável quanto o ar-condicionado do seu carro novo. Saí do trabalho mais cedo na sexta-feira passada para estar em casa quando minha filha chegasse. Ela tinha terminado suas aulas e correu de volta para a cidade como tínhamos planejado no início da semana. Discutimos a situação do divórcio por um tempo, e eu toquei para ela uma gravação de uma conversa entre sua mãe e eu sobre a porta número 3. Patty ficou chocada ao ouvir o tom áspero de sua mãe e as exigências que ela fez. Então compartilhei com Patty algumas gravações que eu tinha coletado nos últimos 2 anos, revelando um lado de sua mãe que Patty não conhecia. Pai, o que você sabe sobre o cara com quem a mamãe está? Eu sei que ele é problema, e eu quero que você fique longe dele. Se você tiver que encontrar sua mãe, faça isso em um lugar público com outras pessoas por perto. Não sei o que ele pode fazer para me atingir, então sempre se proteja se ele estiver por perto. Pai, eu sabia que você e a mamãe tinham problemas, mas nunca percebi que era tão ruim. O que aconteceu com vocês? Eu estava preparado para essa pergunta e comecei uma longa explicação da minha perspectiva. Aqui vai uma versão condensada. Patty, pelo meu entendimento atual, parece que sua mãe e eu tínhamos visões fundamentalmente diferentes sobre como um casamento deveria funcionar. Contemplei isso extensivamente e desenvolvi uma hipótese. É possível que outra pessoa já tenha articulado o que estou prestes a explicar, talvez em um livro, mas esta é uma ideia a qual cheguei de forma independente. Existem 4 maneiras principais pelas quais a autoridade pode ser distribuída dentro de um relacionamento. Primeiro, há o cenário em que nenhuma das partes assume o controle, resultando em uma deriva sem direção, semelhante a um navio sem leme. Alternativamente, ambos os indivíduos podem assumir responsabilidades, levando a potenciais conflitos sobre dominância ou uma divisão de papéis onde cada pessoa gerencia certos aspectos do relacionamento. Em alguns casos, eles podem até mesmo alcançar uma divisão igualitária de responsabilidades. Inicialmente, essa era a dinâmica que eu esperava em nosso relacionamento, mas não se desenrolou dessa forma. Outra possibilidade é que o homem seja a figura autoritária. Embora esse modelo possa funcionar em circunstâncias específicas, as percepções modernas frequentemente associam relacionamentos paternalistas com abuso e subjugação de mulheres. No entanto, se o homem for genuinamente devotado à esposa, pode se assemelhar a um cenário de conto de fadas como Branca de Neve e o Príncipe Encantado. Para uma esposa com o temperamento certo, isso pode oferecer uma vida plena, livre do fardo de decisões difíceis, com a garantia de que seu marido sempre cuidará dela.
Alternativamente, pode se assemelhar à dinâmica entre seus avós maternos. Lembra como a avó era sempre quieta e o avô era autoritário, às vezes severo. Foi isso que sua mãe cresceu testemunhando, e acredito que ela esperava uma dinâmica semelhante em nosso relacionamento. Então, quando tentei compartilhar autoridade igual, ela interpretou isso como fraqueza da minha parte. Quanto mais eu a acomodava, mais ela me desrespeitava. O que me leva ao cenário final, o relacionamento esposa-dominante. Acho que sua mãe assumiu o controle quando eu não me encaixava na ideia dela de uma figura masculina tradicional. Ela se tornou emocionalmente abusiva comigo, ditando quais tarefas precisavam ser feitas e como elas deveriam ser concluídas. Houve inúmeras ocasiões em que ela supervisionava meu trabalho, instruindo-me sobre cada detalhe, levando a muitos projetos inacabados porque eu não conseguia suportar me sentir como um subordinado em minha própria casa. Ela até criticava como eu segurava um martelo ou uma chave de fenda enquanto trabalhava em algo, demonstrando um nível intolerável de microgerenciamento. Sabe, quando a esposa assume o controle, isso geralmente vai contra a natureza humana. Não vejo como esse tipo de dinâmica de poder pode funcionar adequadamente. Enquanto o marido ainda pode amar e cuidar de sua esposa enquanto é dominante, uma esposa tende a perder o respeito por um homem que ela domina. Eu acredito que foi isso que aconteceu conosco. Quando comecei a perceber a direção que as coisas estavam tomando e recuei, Beverly não viu isso como se eu estivesse assumindo o comando. Naquela época, ela já me via como fraco. E quando eu resistia às suas tentativas de me controlar, ela apenas me via como desafiador. Eu nunca poderia ganhar o respeito dela de volta. Vejo esse divórcio como minha última chance de reconquistar o respeito dela, então você entenderá por que estou sendo firme. Patty, em breve você encontrará alguém para compartilhar sua vida. Quando vocês estiverem tomando decisões juntos sobre coisas como ter filhos, carreiras e onde morar, certifique-se de discutir como a autoridade será exercida. Certifique-se de que você e seu parceiro entendam o que esperar e que haja respeito mútuo. Caso contrário, vocês dois acabarão infelizes, possivelmente em uma situação como a de Bev e eu. Eu vou, pai. Eu prometo. Pouco depois, o telefone tocou. Sr. Reynolds, aqui é o Memorial Hospital. Sua esposa se envolveu em um acidente de carro. Ela está em condição estável com ferimentos leves, mas precisaremos mantê-la durante a noite. Patty e eu dirigimos até o hospital e eu a deixei entrar no quarto primeiro. Patty não ficou muito tempo, e quando ela saiu parecendo séria, pedi para falar com Bev a sós. Senti que poderia haver alguma tensão entre Patty e Bev. Você não parece muito bem, Bev, comentei com um leve sorriso. Que semana difícil você teve, hein? Primeiro, seu casamento, marido e casa vão todos pelo ralo. Então você é atingido por uma ordem de restrição seguida de uma prisão por acusações criminais. Para piorar, você perde algum dinheiro com o qual estava contando, e agora seu carro está destruído e você está no hospital. Tenho que dizer, esse divórcio parece estar dando muito certo para mim. Enquanto isso, tenho uma companhia fantástica sempre que quero. Vai pro inferno, ela retrucou. Ei, Bev, onde está o SLY? Ele ainda não apareceu? Não se preocupe. Ele provavelmente está com uma de suas outras mulheres agora. A expressão dela mudou. Você provavelmente não sabia sobre elas quando começou tudo isso, sabia? Bem, agora você sabe. Imagina o quanto tempo vai demorar até que ele queira que você entretenha um deles. Nunca imaginei você como um mastigador de tapetes, mas pode ser uma habilidade útil de se ter, considerando que você pode precisar dela na cadeia. Eu não vou para a cadeia. Meu advogado vai fazer com que essas falsas acusações sejam retiradas. É mesmo? Porque quando falei com o promotor distrital, ele deu a entender que pretende apresentar acusações severas contra você. Ele possui evidências fotográficas, e com uma eleição se aproximando, está ansioso para parecer duro com o crime. Suspeito que ele pressionará pela pena máxima. Ela permaneceu em silêncio, seu olhar fixo. Ei, qual seguradora de carro você acabou escolhendo? Eu perguntei. Seguro de carro? O que você quer dizer? Ainda estamos com o mesmo velho.
Você quer dizer que não renovou a cobertura esta semana? Quando você me denunciou, eu removi seu carro do seguro. Certamente você sabia disso. Você insistiu em ter apenas seu nome no título do seu Miata, então a responsabilidade recai sobre você. Querida, se você não renovou a cobertura esta semana, você está em apuros. Você enfrentará várias multas, taxas de reboque e 3 anos de pagamentos. Você pode ter dificuldade para comprar outro veículo, e aquele Miata provavelmente acabará abandonado em algum ferro velho enquanto você ainda estiver pagando por ele. Mas você pode nem precisar de outro carro, considerando que provavelmente perderá seu emprego quando for condenado por um crime. Além disso, a pessoa que você atropelou pode ter despesas médicas e a seguradora dela vai buscar indenização de você. Nossa, pelo menos você ainda terá sua cobertura de saúde, certo? Estou no seu. Não, cancelei seu seguro de saúde na segunda-feira. Você também não cuidou disso? Querida, você está encrencada. Viagem de ambulância, visita ao pronto-socorro, raio-x, médicos, aquele gesso no seu braço direito, internação hospitalar, cuidados de acompanhamento. Isso vai custar uma fortuna. A propósito, lembra daquela vez que você ficou doente alguns anos atrás? Usei uma semana das minhas férias para cuidar de você até que recuperasse a saúde. Eu segurei sua cabeça enquanto você vomitava, limpei quando você não conseguiu chegar ao banheiro, liguei para o médico e peguei seu remédio na farmácia. E quando você se recuperou depois de uma semana, você voltou a me criticar e menosprezar. Eu me pergunto quão bem SLY cuidará de você na próxima vez que você estiver doente. De qualquer forma, eu tenho que ir. Ligue para o SLY quando achar que ele terminou com o outro amante. Aproveite a vida. Enquanto Beverly estava sentada lá chorando, eu fui embora sem me importar. Depois disso, houve um período em que não aconteceu muita coisa. De vez em quando eu checava com Lindsay. Ela ficou cada vez mais preocupada com a influência de SLY sobre Bev. E, eventualmente, Lindsay se distanciou dela. Então, uma noite, quando me aproximei da porta da frente, alguém me abordou no gramado. Apesar de ser cauteloso sobre possíveis ataques, não previ esse. O agressor usando uma máscara de esqui me deixou sem fôlego e torceu meu braço atrás das costas. Ele exigiu que eu entregasse a caixa de sapatos com dinheiro e instruísse o promotor a retirar as acusações. Era claramente SLY, e eu não estava em posição de me defender. No entanto, eu ainda tinha o controle remoto do carro na mão, então apertei o botão de pânico, disparando o alarme. SLY ficou bravo e me bateu na parte de trás da cabeça antes de fugir rapidamente quando as luzes do vizinho acenderam e as pessoas começaram a espiar. Gritei para alguém ligar para o 911, e um policial chegou logo depois. Meus ferimentos não eram graves o suficiente para uma ambulância, e SLY já tinha desaparecido. Nenhum dos meus vizinhos alegou que poderia identificá-lo, então ele escapou da agressão. A situação piorou quando contei o incidente para minha filha no dia seguinte. Pai, eu não queria mencionar isso antes, mas também tive um encontro com SLY. Mamãe me ligou para conversar, e eu concordei, mas não em casa. Ela pediu que eu a pegasse, mas ao chegar, ela me sentou no sofá dela. Então, SLY surgiu e me confrontou. Ele afirmou que, como a mamãe não conseguia deitar na cama direito devido aos ferimentos, eu tinha que ficar no lugar dela. Ele alegou que ela lhe devia, e eu tinha que compensar. Olhei para ela, mas ela permaneceu em silêncio, olhando para o chão. SLY insistiu. Diga a ela para obedecer. Mamãe se virou para mim e implorou, por favor, querida, apenas vá em frente. Não vai ser tão ruim, e eu realmente preciso que você faça isso por mim. Então ele se aproximou, segurando meu pulso para me coagir a ficar de pé. Ele insistiu que fossemos para o quarto. Minha mão direita pairou sobre o spray de pimenta na minha bolsa. Enquanto ele me puxava para cima, eu borrifei seu rosto. Ele gritou, segurando o rosto, enquanto eu pegava minha bolsa e tentava conduzir minha mãe para fora. No entanto, ela se libertou e cuidou dele. Apesar da minha insistência, ela o ajudou a ir ao banheiro, então eu fui embora.
Não tenho certeza se algum dia serei capaz de perdoá-la por isso. Eu estava fervendo de raiva, como qualquer pai ficaria. Pensei em resgatar a cheta do quarto, mas minha filha finalmente conseguiu me acalmar, me assegurando que ela estava ilesa e me pedindo para focar no futuro. Insisti que Patty prometesse permanecer na escola até o julgamento terminar e sempre levar proteção com ela. Ela prometeu socializar apenas com colegas e nunca se colocar em situações vulneráveis, o que me ajudou a recuperar a compostura ao longo do tempo. SLY me aconselhou a falar com o promotor público, mas ele não previu a direção que nossa conversa tomaria. Apresentei a gravação da minha filha contando sua experiência com SLY e eu lembrei do ataque de SLY a mim. O promotor perguntou se eu queria aliviar a pressão com Bev ou talvez retirar as acusações. De jeito nenhum. Quero que você pressione pela pena máxima. Bev está sob a influência desse indivíduo manipulador, e a única maneira que vejo de ajudá-la é removendo-a da influência dele. Alguns meses atrás das grades podem ajudar a colocá-la no caminho certo. O promotor concordou, e o julgamento prosseguiu. Eu geralmente me sentia seguro tanto em casa quanto no trabalho, mas havia momentos de vulnerabilidade, particularmente quando ia ou voltava do estacionamento. No entanto, minha maior preocupação surgiu durante meu trajeto. Nossa casa fica em uma subdivisão a aproximadamente 10 milhas abaixo de uma estrada de fazenda, com apenas uma saída ao longo de um trecho de 15 milhas. A área ao redor consiste principalmente de grandes fazendas com entradas-portões, deixando-me hiperconsciente de outros veículos durante minha longa jornada para casa. Fiz questão de manter minha bereta no carro comigo o tempo todo. Uma noite, alguns dias antes do julgamento de Bev, enquanto dirigia para casa, notei faróis de uma caminhonete atrás de mim a cerca de 2 milhas de distância. Uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Em pouco tempo, a caminhonete estava me seguindo a 55 milhas por hora, a apenas 20 pés do meu para-choque. Disquei 911 no meu telefone e apertei o botão de gravação no meu gravador. Aumentando minha velocidade para 70 milhas por hora, a picape persistiu em me seguir. Forneci um relato ao vivo para a operadora do 911, pedindo que ela contatasse o detetive que cuidou do meu caso de agressão. Por mais 5 milhas, fiquei alerta na picape, explicando a situação urgentemente ao operador. Uma pistola estava no assento ao meu lado, com a trava de segurança desligada. À frente, avistei uma ponte atravessando um pequeno riacho, apoiada por pilares de concreto antiquados. Prevendo que SLY ou quem quer que estivesse dirigindo tentaria me forçar a sair da estrada ali. Conforme nos aproximávamos da ponte com cerca de 100 jardas para ir, a picape passou por mim, indicando uma tentativa de me empurrar para fora da beira da estrada. Por um breve momento, vislumbrei o rosto de Bev no banco do passageiro enquanto eles paravam ao lado. Pisei no freio bruscamente, fazendo o veículo derrapar, mas mantive o controle. Embora a picape tenha manobrado na minha frente, minha frenagem evitou uma colisão com seu para-choque. Meu carro acabou de lado no acostamento com a traseira voltada para a encosta que descia até o leito do riacho. Saí rapidamente, pegando a pistola, meu telefone e o gravador, então desci a ladeira íngreme de cascalho e passei por baixo da ponte. Conforme descia, notei as luzes de freio da picape acendendo. Navegando pela escuridão, me movi cautelosamente por baixo da ponte, ciente da presença potencial de cascavéis se aquecendo no calor do solo. No entanto, minha preocupação imediata não era a cobra. Eu ofegava pesadamente, buscando um esconderijo seguro. Finalmente, parei, carregando uma bala na bereta. Esperei, aguçando os ouvidos para qualquer som. Infelizmente, a ligação para o 911 foi desconectada, e tentar rediscar na escuridão provou ser inútil. Estar sob a ponte atrapalhou o sinal. Eu estava preso, incerto se havia ajuda a caminho. No entanto, encontrei consolo na ausência do ronco ameaçador do motor da picape. Eu me mantive firme, decidindo ficar parado, mesmo que isso significasse passar a noite lá. O tempo pareceu se arrastar, embora provavelmente tenham se passado apenas 5 ou 10 minutos até que ouvi o distante lamento de uma sirene, se aproximando da mesma direção que eu tinha vindo. Se eles estavam tão atrás, não tinham chance de pegar a picape.
O carro da polícia evidentemente parou ao avistar meu veículo no acostamento. Comecei a voltar a subir a ladeira, deixando a bereta escondida sob a ponte. Levantei as mãos e implorei para que não atirassem. Conforme me aproximava da estrada, notei que havia 2 carros estrategicamente posicionados sobre ela, obstruindo ambas as faixas. Simultaneamente, ouvi sirenes se aproximando da direção oposta e vislumbrei a picape dando marcha ré em direção à ponte. Eu me joguei no chão. Da minha posição de bruços, não conseguia ver muito, mas ouvi a picape frear bruscamente e os policiais ordenando que o motorista saísse e se deitasse no chão. Os outros veículos da polícia que seguiam a picape pararam atrás dela. Em pouco tempo, tudo acabou. Dev e SLY, a cobra, foram presos, acusados de tentativa de homicídio. Fiquei abalado, mas voltei para casa, tomei um banho e tentei, sem sucesso, dormir. Quando meu cônjuge enfrentou várias acusações criminais, o divórcio pareceu prosseguir sem problemas. O juiz me mostrou grande simpatia, e não houve resistência de Bev ou de seu advogado aflito. Bev estava desesperada para minimizar seu tempo na prisão. Por meio de seu advogado, ela se ofereceu para me dar quase tudo no divórcio em troca de qualquer assistência que eu pudesse fornecer para reduzir sua sentença. Durante a audiência de sentença, testemunhei que ela tinha sido uma boa esposa e mãe até cair sob a influência de SLY. Eu disse à juíza que, com o tempo, eu poderia perdoá-la por tentar me machucar. Não mencionei sua provável infidelidade ou os anos de tormento que ela me infligiu. Não consegui avaliar sua expressão no tribunal, e evitei comunicação direta com ela o tempo todo. No final, SLY recebeu uma longa sentença de prisão, não sua primeira infração. Espero sinceramente que ele acabe dividindo uma cela com um homem grande e intimidador chamado Bubba que goste dele. O juiz mostrou mais clemência com Bev, mas ela não seria elegível para liberdade condicional por pelo menos 3 anos. Então, faz aproximadamente 4 anos que Bev foi presa. Fui informado pelo gabinete do promotor que ela foi libertada em liberdade condicional há cerca de 1 ano. Eu estava esperando notícias dela, mas parece que ela também não está em contato com Patty. A vingança pode parecer atraente, mas não é tão satisfatória quanto o encerramento. Eu me vi incapaz de parar de pensar em tudo o que aconteceu, então tomei uma atitude inesperada. Procurei minha ex-esposa. Ei, Bev, aqui é o Jack. Tenho algo que é seu e gostaria de devolvê-lo. Disquei o número da casa de recuperação onde Bev agora estava. Houve um momento de incerteza enquanto eu esperava por sua resposta, mas não havia nada. Beverly, tenho uma caixa de sapatos para você. Você consegue me ouvir? Podemos combinar de nos encontrar em algum lugar para que eu possa devolvê-la a você? Eu meio que esperava que ela desligasse, mas eventualmente ela respondeu. Onde? Quando? Não importa. Podemos nos encontrar em um local neutro, como um restaurante, ou você pode passar na casa. O que funcionar para você? Que tal domingo? Você está livre então? Houve outra pausa antes que ela respondesse. Eu passo no domingo às 2 horas. E então a linha ficou em silêncio. Como você se prepara para uma reunião com sua ex-esposa, a mãe do seu filho, a mulher que uma vez tentou machucá-lo e um criminoso condenado? Decidi fazer limonada e biscoitos e me vesti casualmente. Quando dei as boas-vindas a Bev, nenhum de nós fez qualquer tentativa de apertar as mãos ou abraçar. Trocamos um simples olá, e gesticulei para que ela entrasse na sala. O cabelo dela estava visivelmente mais curto do que antes, e ela tinha um olhar severo sobre ela. Ela usava maquiagem mínima, se é que usava alguma. Aos 50, ela parecia ter exatamente a idade que tinha. Na mesa de centro, havia bebidas, biscoitos e a caixa de sapatos. Bev sentou-se em frente ao sofá, e eu ofereci refrescos a ela, que ela recusou. Ela suspeitava que eu poderia tentar envenená-la? Bem, se você não quer limonada e biscoitos, suponho que a única outra opção seja a caixa de sapatos. Qualquer coisa que precisemos discutir, eu disse. Qual é o truque, Jack? O que você quer em troca? Sobrou alguma coisa? Bev continuou desconfiada. Não tem truque, Bev.
Está tudo lá, exceto por alguns milhares que adicionei à parte do meu dinheiro e dei para Patty quando ela se casou, como entrada para sua casa. Se você quiser, ela pode começar a pagar quando você quiser. A surpresa no rosto de Bev indicava que ela não sabia que Patty era casada. Patty está casada há 2 anos, e você é a avó. Eu podia discernir a tensão em seu olhar, indicando que ela estava segurando suas emoções. A jovem garota se chama Shannon Beverly Evans, com Shannon sendo o nome de sua outra avó. Apesar de seus esforços, os olhos de Bev agora estavam cheios de lágrimas. Bev, entendo que você não tem contato com Patty há algum tempo. Há uma oportunidade para vocês dois se reconectarem. Se estiver interessada, posso facilitar isso. Beverly assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Peguei uma caixa de lenços de papel na mesa lateral e coloquei na mesa de centro. Então, vou te dar uma breve atualização da minha situação, a menos que você precise ir embora imediatamente. Ela enxugou a bochecha, tentando recuperar a compostura. Patty encontrou um homem maravilhoso, Stan Evans. Ele gosta de computadores e redes, e eles formam uma ótima equipe. Ela é uma mãe fantástica, e o vínculo delas é forte. Marta e eu não duramos muito. Ela era muito nova para mim, só precisava de apoio temporário até que pudesse seguir em frente. Ela encontrou outra pessoa e se mudou. Tenho saído casualmente, mas termino as coisas se começarem a ficar sérias. Estou melhor sozinha. Eu vou ficar solteiro. Houve um momento de silêncio. Estou prestes a dizer algumas coisas que são puramente egoístas, mas talvez você encontre algum valor nelas. Espero que sim. Eu esperava ansiosamente sua prisão. Eu nutria um ódio intenso por você e até imaginei sua morte inúmeras vezes. No entanto, enquanto você estava trancado, meus sentimentos passaram por uma transformação. Percebi que não podia me deleitar com minha suposta vitória. Então, deixei de lado minha animosidade. Mesmo que você nunca tenha pedido, eu estendi meu perdão a você. Eu entendo que você não é o único responsável por tudo. Eu falhei em compreender você até que fosse tarde demais, e nossa incapacidade de nos comunicarmos efetivamente só levou ao conflito. Beverly recuperou a compostura e levantou o olhar do chão, seu comportamento de aço retornando. No entanto, ela permaneceu em silêncio. Essa é a essência disso. Conciso e direto ao ponto. A menos que você tenha algo a me dizer e não esteja interessado em nenhum refresco, não vou detê-lo mais. Você provavelmente tem assuntos mais urgentes para tratar. Com isso, ela se levantou e pegou a caixa. Enquanto ela se dirigia para a porta da frente pela primeira vez desde que eu a empurrei anos atrás, eu a chamei. Não importa agora e você não precisa responder a menos que queira, mas estou curioso. Durante todo o nosso tempo juntos, especialmente naquele último dia em que você esteve aqui, ficou claro que você me via como fraca. Você ainda me vê desse jeito, Bev? Ela parou, uma mão na maçaneta e olhou para mim. Eu te desprezo. Você é cruel e destruiu minha vida. Ela fez uma pausa. Mas eu não o vejo como fraco. E com isso, ela desapareceu. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.